Olá, colegas, amigas, amigos, bem-vindos à nossa Conexão Exportação, que faz parte da webseries da Minervini Export Academy. Hoje temos mais um tema extremamente interessante: como pagar menos taxas nas operações de câmbio. Obviamente um tema que interessa a todo mundo que está na área de comércio internacional, quando a gente fala de pagar menos, reduzir custos, ser mais competitivos. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o diretor-geral da Be2Gether, que é o profissional Diego Zia. Olá, Diego. Tudo bem contigo? Bom dia, tudo bom? Bom tudo dia certo, a você. Tudo bem. Bom, eu vou ler algumas linhas, longo currículo do Diego. Diego Zia é co-founder e CEO da Be2Gether, empresa especializada em operações de câmbio. Com vasta experiência no mercado financeiro, ele se especializou no mercado de câmbio, estruturando, intermediando e fechando operações de câmbio para pagamentos de importações, recebimentos por exportações, movimentações IFX, feitas por empresas de COMEX e pagamentos internacionais como facilitadoras, remessadoras e instituições de pagamento. Diego já trabalhou em alguns dos maiores bancos de câmbio do Brasil, foi painelista em eventos internacionais e atualmente é um dos maiores especialistas do Brasil em transações sob o modelo Mass Payment. Bom, Diego, grato então mais uma vez pela tua participação. Antes de iniciar, nos dá uma panorâmica assim rápida sobre a tua trajetória. Como você começou nesse fascinante tema do câmbio? Então, vamos lá. Então, primeiramente, agradecer a oportunidade aqui de estar falando com bastante gente aí do mercado, né? Eu comecei na área financeira, já foi meu core desde quando eu saí ali da faculdade, já comecei a trabalhar em instituições financeiras, em bancos. No câmbio em si, eu entrei um pouquinho depois. Eu entrei, na verdade, por uma área de projetos em uma empresa de câmbio, um banco de câmbio. E aí era um mundo totalmente fascinante, porque para mim o câmbio era só se eu fosse para Disney e eu preciso comprar dólar. Eu não tinha noção do que era o câmbio, né? E até uma frase da Janaína, que também é CEO da Be2Gether e não pôde participar hoje, só que ela fala que câmbio vende mais que pãozinho. E eu não acreditava muito nessa frase. E faz muito sentido, né? Hoje aqui no meu caso, mais de 10 anos trabalhando com câmbio, e eu vejo que sim, todo lugar a gente vê câmbio, né? Então passei pelo maior conglomerado financeiro do Brasil, passei pelos principais e maiores bancos de câmbio do Brasil, até de fato montarmos a Be2Gether, né? Porque eu e minha sócia a gente entendeu que queria dar uma experiência melhor para os nossos clientes, mais agilidade e obviamente tendo a possibilidade de trabalhar com vários mercados, né? Então, hoje, quando você trabalha com um único banco, vamos supor que o banco ele não goste muito ou não tem muita afinidade com a operação de agro. Então, você fica preso naquele banco, ele não quer fazer e você acaba perdendo o time da operação. Então, hoje nós temos vários bancos parceiros e aí, dependendo de qual é a demanda do cliente, a importação, a exportação, é D0, é D2, então a gente vê onde ele se encaixa melhor. E nesses diversos anos aí na área de câmbio, já atendemos todas as demandas possíveis de vários nichos, de vários mercados, várias moedas. Então, o câmbio ele sempre acaba sendo uma caixinha de surpresa, né? Cada dia é uma coisa nova que surge, é uma nova normativa, uma nova regulamentação, então a gente tem que estar sempre muito atualizado nesse mercado. Tá ótimo. Eu vou aprender muito com você hoje, pois isso é um dos temas que não fazem parte da minha área de atuação, porém, obviamente, é um tema extremamente importante. Então, me dá uma ideia, por favor, como é que o câmbio se envolve nas operações de comércio internacional e quais são os principais cuidados que uma empresa tem que tomar para não ter prejuízos ou não entrar no caminho errado? Uhum. Então, o câmbio, na verdade, ele impacta, acho que o exemplo mais claro para todo mundo é você ir ao mercado. Então, o preço dos alimentos começam a subir, o preço das coisas começam a subir, e obviamente o salário nunca acompanha isso. Então, hoje que eu paguei, sei lá, R$10 num pacote de arroz, daqui um tempinho não é mais 10, é 15, é 20. Então, isso vai impactando. Combustível é uma coisa que impacta absurdamente. Então, nós vemos que, por exemplo, guerra na Rússia, guerra com os Estados Unidos, ou alguma coisa que acontece em algum canto do país, acaba envolvendo todo o planeta.
né? Então, quem fornece diesel? Então não vai mais fornecer diesel desse país. Meu, como é que faz? Aí fica aquela briga, né? Quem tem vai vender por muito mais caro. Então, são justamente coisas que atrapalham diretamente o nosso dia a dia, falando de commodity, falando de café, falando de laranja, todos os produtos, não vou dizer 100%, mas grande maioria dos 90% dos produtos, ele tem sim essa questão, porque se eu não estou comprando esse produto de fora, eu estou vendendo esse produto para fora. E sim, o impacto do câmbio, ele é muito, muito, muito grande. E aí, quais são, acho que, os maiores cuidados que nós temos que ter com isso? É justamente sempre estar muito antenado e atualizado no mercado, tá? Então, por exemplo, se eu eu estou exportando laranja, então se o dólar tiver em alta ou em baixa, eu vou ter um impacto direto no meu caixa. Então, são coisas que eu tenho que prestar bem atenção no mercado para ver, será que essa é a melhor data? Obviamente que você tem um cronograma, né, para poder seguir, quando a gente fala de soja, de carne e tudo mais. Claro. Só que você tem que, bem minimamente, assim, você tem que estar bem antenado nesse mercado. Por quê? Porque às vezes a diferença de 2 dias ou uma semana, não sei, você consegue ter um ganho muito maior na sua operação, ou até não, com atraso disso, você pode acabar tendo uma perda muito grande. E quando nós falamos de alguns centavos, você perdeu 5 centavos, você perdeu 7 centavos. Agora, se você pegar alguns milhares e fizer essa multiplicação, ainda mais em 12 meses, você vê que você acaba deixando muito dinheiro na mesa que você podia estar investindo na sua empresa, né? Então, sim, o impacto são em todas as áreas, sem exceção, e acho que a dica geralmente é isso, fica muito antenado no mercado e, obviamente, confie muito, entenda muito do mercado para o quê? Ter um parceiro que você tenha confiança, né? Esse tipo de operação de câmbio é uma natureza errada de operação que você coloca, ou se você não acaba recolhendo algum imposto, isso pode gerar uma multa gigantesca para a empresa depois, que às vezes pode até calhar em a empresa ter que fechar as portas, né? Então, são coisas que a gente tem que estar sempre, bem antenado, olhando bastante, para não ter nenhum problema nessas situações. Te agradeço muito. Eu costumo dizer que é proibido improvisar em qualquer atividade, mais ainda na exportação. A gente precisa muito mais profissionalismo. Agora, mesmo improvisando em algo, se tem algo que a gente não pode improvisar, é exatamente esse tema de câmbio, porque você tem que estar ligado ao mundo, ao cenário internacional. Então, muito importante esse alerta que você nos faz. Nós temos que estar sempre antenados para tomar nossas decisões, que muitas vezes, infelizmente, são mais emocionais, emotivas, e menos baseadas em números. Como funciona na prática o processo de fechamento? Eu ouço sempre dizer fechamento de câmbio. Concretamente, o que é isso? Exatamente. Então, vamos supor que você tem que fazer uma operação de câmbio, onde você precisa pagar 100 mil reais para a Itália, por exemplo, né? Então, você tem que ir lá e fazer o envio em euro. Então, quais são os processos que nós fazemos? Primeiramente, eu converso com o cliente, entendo quem é o cliente, qual que é a empresa, qual que é a operação. Por que a gente faz isso? Não importa o valor da operação, só fazemos operações que são sadias, operações legais. Então, precisa entender o histórico da empresa, quem é a empresa, o que ela faz no mercado. Foi feita essa reunião, entendemos o fluxo, a gente já entende qual que é a natureza da operação dela, tem R, não tem OF, não tem, já verifica tudo qual é a natureza de empresa e passa para um dos nossos bancos parceiros, né? A gente senta com o compliance deles, explica todas as demandas, né, que o cliente tem. Com isso, fazemos o cadastro do cliente, sempre em nome do cliente no banco parceiro. Então, essa parte de cadastro e compliance estando pronta, a gente vai partir para a parte da operação, que é de fato o fechamento de câmbio, que é quando o cliente fala, Diego, preciso fazer o envio, o pagamento dessa invoice, eu preciso fazer daqui 2 dias. Eu falei, tá bom, então já me manda a invoice, eu já vou validar ela, deixar tudo certinho, a gente já valida com o banco. Estando ok, na hora que você quiser fazer o fechamento, fala, agora o euro caiu, quero fazer o pagamento. A gente entra em contato com o banco, eu tenho essa invoice que já foi analisada e já está aprovada por vocês, preciso fazer o fechamento dela agora. Tudo bem, a gente faz o fechamento, as taxas que têm que ser colocadas, e faz o envio D0, D1, D2, depende da demanda do cliente nesse caso, e esse dinheiro ele é registrado no Banco Central, é gerado um contrato de câmbio registrado no Banco Central, e aí ele é enviado posteriormente para o beneficiário lá fora, né, para a empresa ou para a pessoa física em casos de remessa.
Então, esse, de fato, é o fechamento de câmbio, é o ato de a gente transformar ali a moeda corrente do país em uma moeda estrangeira e fazer o registro dela no Banco Central. Te agradeço. Como você me ensina, no Brasil sempre tem tido queixas sobre a bendita, famosa taxa de câmbio. Quando eu morava ainda no Brasil, no 91, eu fiz uma entrevista no estado de São Paulo, e o jornalista me perguntou qual é a taxa ideal para o Brasil, porque todo dia a gente está dizendo, não, mas tem que ser 5,4, 6,2. Estou falando de 34 anos atrás. E eu respondi para o jornalista, o câmbio ideal é o câmbio de atitude. Você pode ter a melhor taxa do mundo, mas se você não é competitivo, não vai adiantar. Claro que se o dólar estiver, dou um chute, a R$8, é um empurrão. Mas se você não tiver uma competitividade da porta para dentro, não vai dar. Então, eu sempre insisto sobre esse tema. Taxa de câmbio é um fator de conversibilidade, não um fator de competitividade. Claro que agora, ouvindo você, eu daria também um pedacinho de fator de competitividade, porque, obviamente, se eu vou pagar menos nas operações de câmbio, eu vou ser mais competitivo. Aí, então, a importância do pessoal estar antenado e se dirigir a experts sobre o assunto. Então, eu vou corrigir a minha frase, é fator de conversibilidade, mas se você faz as coisas direito, também vai te ajudar na competitividade. Dito isso, quais são os principais fatores que influem na taxa de câmbio? Pode ser uma entrevista que deu ao senhor Trump, pode ser algo que acontece no nosso mercado. Na tua opinião, digamos, como está esse equilíbrio entre o que acontece no mundo, a guerra, o Trump, Darifácia e companhia, e o que acontece no mercado interno? Como é que estão influindo esses parâmetros na taxa de câmbio? Bom, na verdade, eles influenciam, eu não vou nem falar 100%, eu vou falar 200%, né? Tudo influencia. Então, nós estamos hoje numa era, já faz um tempo, na verdade, na era digital, onde qualquer informação que você digitou hoje aqui em alguma rede social, alguém do outro lado do mundo já está na mesma hora, já sabe o que você escreveu, né? Então, justamente isso que o senhor acabou de comentar. O Trump fez alguma declaração em alguma rede social, no X, no antigo Twitter, né? Ou postou alguma coisa, já acontece algum reviravolta direto no mercado, né? Então, questões econômicas, questões políticas, guerras, tudo isso influencia absolutamente na taxa de câmbio. Então, muito mais do que, eu sou um país, meu país está tranquilo, está consolidado, tudo bem, só que você não tem todos os recursos do seu país. Você depende da Ásia, você depende da Europa, você depende da Oceania. Então, assim, você consegue fazer o seu próprio ciclo, você depende dos outros. Então, sim, você ter esse bom relacionamento entre países é de extrema importância. Por exemplo, essa situação de guerra que está entre Rússia e Ucrânia, né? Então, isso não beneficia ninguém. E aí um pedaço da Europa entra, um pedaço dos Estados Unidos entra, e todo mundo começa aquela briga, e aí começa a briga por ego, briga por poder. E nós que estamos aqui querendo importar o nosso produto, ou exportar, ou receber, tudo começa a ficar mais complicado. Então, desde a entrada de algum estrangeiro em algum país que vai viajar, não tem nada a ver com prometer turismo, já começa a ficar muito mais complicado. Agora, nós tivemos aí há pouco o aumento da taxa dos vistos, né, para quem for para os Estados Unidos a partir de outubro, que ela dobra. Né? Então, acho que vai para $450 ou algo do tipo. Assim, começou essa briga de tarifaço, é isso, é aquilo, aumento. Então, tudo acaba influenciando, né? Nós aqui, é o que a gente costuma dizer bastante, a gente não, a legislação, né, a gente não se discute, a gente só se adequa. Claro. Então, há pouco tempo atrás, a IOF mudou de 0,38 para 3,5. Mudou. Não adianta eu ficar, bater perna, choramingar, não tem o que fazer. Não é bacana, mas é o mercado como mudou. Então a gente tem o quê? Tem que se adaptar, ver as melhores formas para poder continuar sendo competitivo nesse mercado e, obviamente, a gente não tem que pagar para trabalhar. A gente tem que trabalhar de maneira inteligente, né? E até o que o senhor comentou, sim, a taxa de câmbio é muito importante, né? Só que às vezes é que nem aquele velho ditado, tudo que é muito, muito barato, a gente começa a desconfiar, porque tem todo um processo por trás. Óbvio que, falando aqui como B2Gather, nós sempre vamos lutar pelas melhores taxas para os nossos clientes. Porque eu entendo que, tendo uma taxa menor para o meu cliente, ele tem mais fôlego na operação dele. Porque quando tem uma taxa que é muito, muito, muito abaixo, você já começa a desconfiar.
Claro. Deixa eu ver se essa instituição ela realmente está registrada no Banco Central, se ela está autorizada, se alguém conhece, porque o pessoal às vezes não, isso aqui, isso aqui vai me salvar a vida, é muito mais barato, só que aí você, cadê o contrato de câmbio? Não tem. Opa, então peraí. Então alguém vai fazer uma auditoria na sua empresa, você enviou 10 milhões lá para fora e tem contrato de câmbio? Como é que você enviou isso aí? Da onde é esse dinheiro? Então assim, às vezes você acaba caindo em algumas situações que não faz sentido, né? Então, a gente tem que ter um combinado do quê? Uma taxa boa é muito bom, sim, só que uma consultoria, uma conversa com um especialista é essencial. Então, isso faz uma diferença absurda no momento do fechamento de câmbio, e não só no fechamento, mas no dia a dia. Por mais que você não vá fechar a operação de câmbio hoje comigo, mas, vamos bater um papo para entender um pouco mais do mercado, o que eu posso fazer, o que eu posso entender. Então, acho que essa troca é bacana. E, obviamente, a atualização do mercado, porque hoje qualquer cenário acaba sendo impactado com guerras, com discussões e com economia política. Sem dúvida, sim, infelizmente a nossa taxa de câmbio tem sido extremamente volátil, então não dá para brincar nesse tema. Temos que ouvir as opiniões dos experts para que a gente possa errar o menos possível. Falando de errar, quais são os erros mais comuns que você tem visto na tua experiência que as empresas fazem nas operações de câmbio? Assim, se pode citar também algum exemplo prático que você tem vivenciado? Sim. Eu vou falar que acho que o exemplo que a gente cita bastante, bate bastante nessa tecla, até vem com essa questão de assim, hoje o atendimento é tudo por robô, é tudo por URA, eu ligo lá, eu digito e já vai ser automático. Então, muitos clientes acabam o quê? Fechando o seu câmbio na maneira automática. Deixei ele cadastrado na plataforma X, do banco X, e aí quando cai no dia já faz a conversão. Por que nós aqui da BitTogether a gente não recomenda fazer isso, tá? Então, por exemplo, imagina que nós temos hoje, diariamente, nós temos reuniões com economistas, com bancos, com diretoria, para entender como é que está funcionando o mercado, como é que estão as coisas. Então, óbvio, o câmbio ele é imprevisível. Posso falar, nossa, o câmbio amanhã acho que vai baixar, e de repente cai uma bomba em algum lugar, o câmbio vai lá, estoura e sobe. Só que, temos conversas para entender como que funcionaria o mercado dessa maneira, né? Às vezes temos informações do tipo, você recebeu hoje, no dia 12. Eu acredito que o mercado, talvez no dia 14, vai estar um pouquinho melhor, vai subir um pouco, e você, como vai receber esse dinheiro, faz sentido você esperar 2 dias para você ter mais reais na sua conta. Então, a gente tem essa conversa com os nossos clientes, para quê? Eu não quero que eles simplesmente seja o cara do automático que estão fazendo, colocando taxa, que ele nem sabe que está tendo essa taxa e está sendo cobrado. Não, então a gente presta bastante atenção nisso, né? Então, até um exemplo que eu posso até citar foi de um cliente que nós tivemos no começo desse ano. Ele, obviamente, não vou falar instituição, mas ele fechava câmbio de uma maneira automática uma instituição, e como ele estava descrevendo na ordem de serviço dele ali na invoice, ele tinha que sim ser cobrado do imposto de renda. E ele, como fechava no automático, nunca ninguém falou nada disso para ele, então ele estava 8 meses operando dessa forma sem recolher o IR. E aí nós tivemos uma conversa com ele, foi uma prospecção ativa, conversamos, mas aí pegamos a documentação e falamos, você sabia que você tem que pagar IR? Ele, não. Eu coloquei lá na plataforma, foi e nunca me cobrou. Eu falei, então, faz 8 meses que você não está pagando IR. Se você passar por alguma auditoria, alguma coisa, e alguém tiver essa questão, você vai ser cobrado com juros. Então, assim, os valores eram altos. Eu não sei como é que está o caixa da empresa ou não. Às vezes, você pode ter que até fechar as portas da empresa. Ou, assim, você acaba com o seu capital. Então, aí nós fizemos todo um trabalho com ele, entendemos a invoice, que, na verdade, a descrição que ele colocou, a gente colocou no lugar, no campo correto, como deveria ser, e aí isso não enquadrava na questão de ter que pagar o IR. Né? Então, assim, são análises que a gente tem que fazer, tem que pegar, olhar ali na lupa, mas, óbvio, o cliente não tem que saber disso, porque o cliente tem expertise na sua área. Então, nós temos a expertise do câmbio, então eu tenho que dar essa consultoria. Então, isso é o que nós fazemos. Eu pego, entendo qual é o problema, entendo qual que é a situação, para poder falar para o meu cliente, vamos por esse caminho, é o melhor, vai te deixar seguro, é um caminho legal, você tem todo o respaldo, e você não vai ter problemas com isso, que acho que isso é o ideal de tudo. Né? Então, não adianta você querer fazer uma coisa errada, ninguém pegou, porque quando pegar, podem ter situações trágicas, né? Desde uma multa até uma prisão, algo do tipo. Então, para mim, nenhum desses é negociável. É simplesmente fazer pelo caminho correto. Então, a gente tem sempre esse cuidado, né? Então, acho que o maior exemplo que eu tenho disso são de clientes, muitas vezes, mas já estou aqui, putz, vai ter que mudar, vai ter que fazer o cadastro. Mas eu já estou operando com esse player aqui há 10, 20 anos. Eu falo, tá bom, então deixa eu só fazer um comparativo de taxa. Porque às vezes 10, 15 anos, se você tivesse, sei lá, 10 centavos de desconto na sua taxa de câmbio,
Você faz isso vezes 10, 20 anos, quanto de dinheiro você deixou na mesa? Por uma questão de comodismo, né? Então, tudo que está confortável, por que você faz assim? Porque sempre foi assim. Tem que vir alguém e provocar isso do tipo, eu posso te mostrar? Se você me der 5 minutos, eu te mostro os caminhos, e aí você, obviamente, decide o que você acha melhor ou não. Se você quiser continuar pagando mais caro, ou se arriscando, cada um entende o risco que quer correr. Né? Óbvio, você está no mercado, é impossível você fazer alguma coisa que você não tenha risco nenhum. Só que o risco ele tem que ser mensurável. Você tem que entender o que está acontecendo, onde você está pisando, com quem você está trabalhando, com quem está se envolvendo. Então, todos esses riscos tem que ser muito mensuráveis, tem que ter assim, dia a dia você tem que estar olhando isso. Então, essa é a nossa função aqui. Acho que de maior exemplo, mais recente, teve desse cliente, e até teve de um outro cliente que agora acabei de me recordar, isso foi há 3 anos atrás. Nós fomos visitá-lo na cidade do estado dele, e ele queria colocar uma operação até de FX de pé, para poder funcionar, e ele queria colocar numa natureza errada, que era uma natureza de remessadora e não de facilitadora de pagamento. Então, ele tinha uma ideia, tinha um intuito, na época ele rodava $3.000 por mês, ou algo do tipo, né? E aí fomos lá, fizemos a reunião, conversamos, explicamos para ele qual era o processo, tudo como enquadrava, a natureza de operação e tudo mais. Hoje, esse cliente ele deve rodar por mês aí 500 milhões de reais, ou um pouco mais que isso, né? Então, assim, é gratificante para nós saber, ajudamos esse cliente no começo. Olha o tanto que esse cara cresceu. Só que ele não teve nenhum impacto do tipo, nossa, cheguei na metade do caminho, tudo que eu ganhei, metade foi em dívida porque eu fiz alguma coisa errada lá atrás. Então, sim, as decisões, elas fazem parte do negócio. E você tomar uma decisão certa é algo que, às vezes, é bom você perder 5, 10 minutinhos para escutar algum especialista, você entender de fato, faz sentido para mim operar dessa forma, fazer desse jeito. Você lembrou um tema extremamente importante, o fato que o pessoal não quer sair da zona de conforto. Eu sempre fiz assim, porque tem que quebrar a cabeça e mudar as coisas. Isso também entra na nossa atividade. Como você faz uma espécie de auditoria, entre aspas, sobre como é que ele está trabalhando, nós fazemos eu chamo de export check-up, como é que ele está selecionando mercado, cliente, segmento, como é que ele faz o preço, como é que ele está capacitando, treinando o pessoal. Tem um montão de coisas que podem e devem ser mudadas. Só que, como se diz, é mais fácil, entre aspas, ficar naquela coisa, sempre foi assim. Então, sem dúvida, o teu tema entra dentro desse contenedor de fazer um check-up, uma avaliação, como você está gerenciando a tua exportação. E um dos temas importantes, obviamente, é câmbio. Mais uma coisa, a falta de planejamento nas operações de câmbio, como pode afetar também, pela tua experiência, você já citou um exemplo, como normalmente afeta a rentabilidade da empresa? Afeta bastante, afeta muito, muito. Eu vou até fazer um paralelo aqui. Imagina que nós temos que viajar para algum país, certo? Estou no Brasil, vou para a Itália. Eu decido, hoje é dia 12, eu vou dia 13, eu vou amanhã. Quanto que será que eu vou pagar nessa passagem comprando ali no balcão, em cima da hora? Agora, se há 2, 3, 4 meses atrás eu olhasse e falasse assim, eu estou pensando em viajar para a Itália, passar um tempo lá, eu tenho todo esse período para me programar para comprar passagem. A chance de eu conseguir um preço infinitamente melhor é muito maior. Então, acho que até em tudo na nossa vida que nós fazemos, não só na importação, na exportação, no trabalho, na vida pessoal, tudo que você planeja, a chance disso dar certo é infinitamente maior. Nunca é 100%, que tem Claro. Mil coisas podem acontecer, só que se você se planeja, você facilita muito esse caminho. Então, quando a gente fala do câmbio, eu vou fazer uma viagem internacional. Você vai deixar para comprar tudo de uma vez só? Por que você não vai acompanhando o mercado? Baixou um pouquinho o dólar ou o euro. Putz, vou comprar um pouquinho. Baixou, vou comprar um pouquinho. No caso de uma importação, uma exportação, eu sei que no mês de setembro eu vou ter uma demanda grande. Vou ter que fazer esse pagamento. O que eu faço? Deixa eu acompanhar o mercado, deixa eu conversar com um especialista para saber como que eu posso me proteger de uma melhor taxa, ou como que eu posso me preparar justamente para não ter um problema com o meu caixa. Né? A pior das hipóteses que acontece, o pior dos cenários é você ter guardado aquele dinheiro exato ali que você sabe, eu sei que isso aqui vai ser a média do mês, então tá tranquilo. Chega uma semana de você fazer a operação, acontece algo no mercado, essa taxa sobe. E aí não tem o que fazer. Ou se não, você está fazendo uma venda.
E você está fazendo uma venda, você vai receber um dinheiro, você fala, não, vou receber, não vou receber hoje, meu, eu nunca recebo hoje, eu vou receber semana que vem, que é o dia que eu mais gosto do mês. E nesse dia, o dólar, o euro cai absurdamente, então sua rentabilidade também foi lá para o chão. Então, você se programar, ainda mais mexendo com caixa da empresa, com valores que são altos, isso é extremamente importante. Para tudo que você vai fazer, inclusive no câmbio, que a volatilidade é assim, um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo, aí sobe de novo, aí está no meio, aí para, aí aparece uma nova tecnologia, aparece criptomoeda, aparece... Começa a aparecer uma infinidade de coisas que isso mexe absurdamente com o valor do câmbio. Então, se a gente for um mês no mercado para comprar um produto, você vai ver o preço que ele vai indo e Claro. voltando, bomba de gasolina, de álcool. Então, assim, você é mais do que essencial você se programar. Ah, mas eu não gosto, eu sou imediatista. Tudo bem, você tem que saber os riscos que você está correndo para depois você não reclamar. Ah, não, nossa, ninguém me ajuda. Não, é assim que funciona. Ou, eu não quero ficar olhando 100% do tempo para isso. Tem empresas como a B2Get que o quê? Vamos tomar um café? 15 minutos. Você me explica a sua demanda, eu e os nossos especialistas aqui estamos aqui justamente para isso, a gente entender o mercado, ver o que está acontecendo e falar, de acordo com o que você falou, eu acredito que essas datas aqui acho que vão casar bem com a sua operação, a gente pega e faz uma parceria justamente para isso, né? Então, o que eu sempre digo é que nós aqui somos o braço de câmbio das empresas. Então, por exemplo, o senhor não precisa ser especialista em câmbio, nós somos. Você é especialista na sua área, nossa área é câmbio. Então, às vezes, o tempo que você vai gastar aprendendo sobre isso, Claro. né, fala com um especialista da área. Ele vai já te dar todo o suporte para isso, para você poder ter a melhor experiência e focar a sua energia no que de fato você é muito bom. E aí acaba todo mundo ganhando nesse processo. Então, sim, Nicola, o planejamento é extremamente importante. E isso para nós latinos também é uma dificuldade, porque nós latinos somos na base, muitas vezes, de, bom, vamos ver o que dá. O meu amigo me falou isso, o compadre me falou aquilo, mas a gente, não digo não confia, mas não está acostumado, a diferença do pessoal anglo-saxão, por exemplo, em ter especialistas para as várias áreas nas quais a gente não pode ser um tutólogo. A gente cobre uma faixa pequena ou mediana de cada do universo da internacionalização. Que tipo de instrumentos uma empresa tem para se proteger dessa volatilidade do câmbio? Eu estou exportando quando um dólar é 5,5, quando vou receber o dinheiro, o dólar foi a 4,8, por exemplo. Que instrumento? Eu ouvi falar de hedge, seguro. Me dá uma panorâmica sobre esses instrumentos. Sim, na verdade nós temos alguns instrumentos aí no câmbio, tem o hedge cambial, o trava de câmbio, tem NDF, temos ACC, ACF, NIM, então, assim, tem uma sopa de letrinha de siglas aqui, que com certeza ajudam muito a empresa, e aí o que a gente até deixa de dica nessa hora, tá? Eu não costumo falar e não gosto de falar assim, o melhor produto é a trava, o melhor produto é a NDF, porque eu não sei qual é a necessidade do meu cliente. Eu preciso entender o quê? Qual que é o seu balanço, DRE, como é que funciona, seu fluxo de pagamento, seu capital de giro, como é que está o balanço da empresa, justamente para quê? Para poder entender qual é o fluxo que ele faz de pagamento, e aí sim nós encaixarmos na caixinha correta. A mesma coisa que eu falar para alguém, se você, sei lá, comer brócolis e arroz todo dia, você vai emagrecer absurdamente, todo mundo segue isso, que todo mundo vai ter o mesmo resultado. Não vai, não adianta. Né? Cada empresa tem a sua particularidade. Então, por isso que essa conversa é extremamente importante, porque às vezes você está realmente exposto a uma variação cambial gigantesca e você tem produtos que conseguem te dar uma certa tranquilidade no quesito. Eu sei que daqui nos próximos 3, 6 meses, minha taxa é essa porque foi o produto que eu fechei e eu estou tranquilo. Então, isso é muito bacana. Só que acho que o primordial de tudo isso é o quê? Entender qual que é a operação do cliente, qual que é a necessidade do cliente, para aí sim a gente apresentar qual que seria o melhor produto para se encaixar ali para ele. Mas sim, isso de fato faz muita diferença no momento ali que você vai estar operando no mercado de câmbio. Então, um mercado tão volátil, se você tem algo que vai conseguir te proteger, isso é extremamente importante. Te agradeço. Pela tua experiência, quais são os setores mais afetados por essa volatilidade? Não sei, o agro, produtos manufaturados. Existe um limite para isso? Na verdade, não tem limite. Tá? Quando a gente fala que todos os setores são afetados, de fato, todos os setores eles acabam tendo um impacto com isso. Então, quando eu falo, guerra na Rússia,
combustível fica bem complicado. O tarifaço no Brasil. Então, assim, commodity, soja, tudo isso é impactado, né? Óbvio que dependendo do país, se a gente está falando de Rússia, impacta muito a questão do combustível. Só que teve o tarifaço com a questão do Trump para alguns commodities, mas a China já falou assim, opa, então manda para mim que a gente se resolve e melhora o nosso relacionamento. Só que isso impacta também bastante, porque você tem toda uma logística nisso. Então, não é só, mandei o dinheiro aqui, a soja saiu daqui e apareceu lá. Não é assim que funciona. Então, tem várias empresas que estão no meio desse processo. Então, todas as empresas são impactadas. Então, óbvio, a gente está falando literalmente do câmbio puro. Eu vendi para os Estados Unidos, vai de barco, tranquilo, vai sair daqui, chegou lá, vendi por esse preço. Estados Unidos não quer mais, então vou vender para a China. Tudo bem, aí vai ser um barco para a China, o percurso é outro, os gastos são outros. Então, às vezes, ele acaba gastando um pouco mais no caminho, mas no câmbio ele acaba compensando tudo. Então, se for falar de mercado, todos os mercados são impactados. Então, construção civil. 2 anos atrás o preço do aço era um. Agora você começou uma obra em janeiro, você está em novembro, o preço já é outro, é totalmente diferente. Então, acaba impactando em todos os aspectos. E isso acaba o quê? Se você não se planeja, você acaba tendo um senhor susto, né? Você acaba tendo uma surpresa nada agradável. Então, é um mercado que, assim, é como se fosse a bolsa de valores. Você tem que ter o coração forte. Você tem que entender, mas você tem que entender o quê? Você tem que estar atualizado, acompanhando. Não é só assim, eu acordei hoje, eu acho que hoje está ensolarado, hoje o câmbio vai. Não é assim que funciona. Então, a gente tem que estar sempre preparado da melhor forma, mais atualizado possível, para poder, óbvio, ter o melhor direcionamento e tomar a melhor decisão. Só que quando a gente fala de setores, de fato, todos os setores acabam sendo impactados. Muito grato. Quais são, em geral, os principais indicadores para quem não é muito expert nessa área, que precisa acompanhar para ter uma ideia de como vai se posicionar o câmbio? Existe algo que você possa nos sugerir? Na verdade, né, eu não olho somente em um lugar, né? Então, eu acabo olhando, sinceramente, vários portais de notícias. Então, eu estou aqui, a gente fica sempre ligado na Investing para ver como é que está a bolsa. A gente está acompanhando a CNN. Eu acompanho vários canais, inclusive agora, redes sociais, porque sai uma notícia, às vezes demora para chegar na TV, mas no Instagram já saiu alguma notícia em algum lugar. Então, assim, a gente tem que estar olhando em tudo, porque estamos todos conectados. Então, às vezes, o que não saiu em um portal, saiu no outro. Então, temos grupos de WhatsApp, obviamente, com o pessoal de Banco Central, da Abracan, que às vezes, olha a notícia que vai mudar, vai ter uma nova normativa, então a gente vê todos os impactos. Então, acho que a dica que eu dou não é nem seguir caminho A ou caminho B. Se você tem alguns portais de confiança, tem notícias, obviamente, relevantes, sim, é muito importante você sair só da parte ali do futebol, sair da parte ali da novela, do entretenimento. Então, deixa eu ver um pouquinho da questão aqui, o que tem ali na parte de política, o que tem ali na parte que vai me falar um pouco de mercado, para eu poder entender qual, de fato, está acontecendo um pouco no mercado. Hoje, uma das coisas que me atualizam muito também é o LinkedIn. Muito ativo no LinkedIn, vários empresários estão no LinkedIn. E, obviamente, você começa a ler as notícias que começam a sair, às vezes alguém posta alguma coisa, você já fica, opa, isso aqui vai me impactar diretamente. Deixa eu ver o que está acontecendo no mercado, né? Então, acho que sempre estar olhando essas notícias é de extrema importância. Então, hoje, o meu ritual, quando eu chego aqui no escritório, meus primeiros 10, 15 minutos do dia ali, eu estou entrando nos portais, vendo o que está acontecendo, se é política, guerra, o que aconteceu no Brasil, por quê? Porque isso vai me dar uma direcionada para eu saber, putz, eu acho então que talvez aquela operação pode ser impactada ou não. Então a gente tem que estar inteirado com um todo. Falando de LinkedIn, pode nos sugerir algum grupo específico sobre câmbio que a gente possa acompanhar? Eu vou ser bem honesto com o senhor. Hoje o site da BitTogether ele é muito atualizado diariamente. A gente sempre tem posts, inclusive, no nosso Instagram. Justamente por isso, nós temos alguns grupos que, óbvio, não são abertos ao público de câmbio, dadas as associações que nós estamos, mas nós sempre pegamos as atualizações do mercado, na primeira hora do dia a gente já solta. Por quê? Tem vários, até amigos meus da época de escola que me seguiam, e aí falam assim, tô numa empresa que eu dependo do dólar, então todo dia comecei a seguir vocês, por quê? Porque, vocês são os primeiros que soltam aqui e é uma forma muito didática. Porque dependendo do lugar que você vai, é a mesma coisa, por exemplo, se eu for conversar, às vezes, vou utilizar o exemplo aqui de um advogado. Então, eles têm um vocabulário muito vasto, muito
grande. Às vezes tem termos que eles utilizam que eu, que não sou do meio, não vou entender. Para mim, acaba não sendo claro. Claro. Então, nós aqui da BitTogether, nós tomamos os cuidados com o quê? Eu tentar passar a informação da maneira mais simples para que qualquer público consiga entender. Então, isso é o que a gente faz hoje, faz muito rápido. Então, dá uma olhadinha ali, ó, putz, bacana, já sei que o dólar tá assim, ó, o mercado pode subir ou descer, a gente faz um link ali das notícias, para justamente passar isso para o cliente para quê? A título de informação. Tá ótimo, tá ótimo. Olha, né? Mas é bacana. Qual é a diferença entre o fechamento de câmbio antecipado e o fechamento de câmbio na data da operação? O que influi isso? E quando alguém tem, sei lá, pagamento tipo parcelados, como é que funciona tudo isso? Então, na verdade, primeiro, a gente tem que saber qual a instituição financeira que vai querer fazer esse tipo de operação. Então, por exemplo, eu acho que todo banco vai fazer a operação de Fininp. Não, não é todo banco. Tem bancos que fazem, tem bancos que não fazem. O pagamento é antecipado, é com mercadoria já embarcada. Não, tem bancos que fazem e tem bancos que não. Então, por isso é importante o quê? Sempre ter a prévia desses documentos, quem são as duas pontas, comprador e vendedor, quem é, justamente para quê? Apresentando isso e o banco se sentindo confortável, ele vai falar assim, não, o cliente do bem, ele tem, estou vendo aqui com os documentos dele, tá tudo ok, tudo certinho. O banco tem um risco nessa operação? Tem. Então, por isso que, assim, nós verificamos qual que é o melhor banco que vai se adequar melhor ao nosso cliente, com a menor taxa, para quê? Para ele ter uma verificação. Porque às vezes você fala assim, eu sou correntista do banco X. Já sou correntista? Eu vou fazer lá então, porque já tem tudo lá. E esse cara tá te colocando, sei lá, 3, 4% de taxa, você não tá vendo nada, não tá verificando nada, simplesmente por aquela questão do comodismo. Já tô aqui, já vou fazer aqui, tá tudo certo. Só que aí, na verdade, você acaba gastando mais dinheiro para fazer a mesma operação que se fosse com outro banco tão bom quanto. Então, sempre quando a gente tem esse tipo de operação, o que a gente mais recomenda é o quê? Por mais que você faça operação de 20 anos, não importa. Tenta conversar com alguém que não é aquela pessoa que está sempre no dia a dia, no mesmo dia da sua operação há 20 anos. Conversa com a empresa X, só para saber como eles fazem ou como seria, para você ter um comparativo de taxa, ver comparativo de período, 30, 60, 90 dias, a taxa é maior, a taxa é menor. Como que eu posso fazer isso? Porque dependendo do player, às vezes você consegue taxas e condições melhores ou que se encaixe melhor a sua operação. Então, tem alguns bancos que são muito mais flexíveis, dependendo do negócio. Então, sempre quando a gente pega algum cliente com alguma dúvida específica, a gente faz o quê? Primeiro, deixa a gente entender sua operação. Eu entendi sua operação? Tá, então agora eu vou saber quais bancos eu vou conversar, e aí eu trago para você, eu tenho essa prateleira aqui de oportunidade, com cada uma com sua particularidade. Qual que se encaixa melhor ao seu perfil de cliente? Então, acho que isso é o ideal, é entender da operação e saber quais as oportunidades que a gente tem no mercado para poder correr atrás. Necessariamente precisa da assistência de alguém que vive e respira isso todo dia. Exatamente. Como se diferenciam as atividades de banco, corretoras e vocês? Qual, digamos assim, a atuação desses três atores diferentes no assunto câmbio? Tá bom. Então, vamos começar falando pelas corretoras de câmbio. Tá? Então, corretoras de câmbio, hoje, elas têm um limite pelo Banco Central, que é fazer uma operação na posição própria de até $500 mil por operação. Então, se você falar assim, Diego, eu preciso fazer uma operação e o preço dela vai ser $10 milhões. E eu faço pela corretora X. Então, essa corretora, ela vai poder fazer essa operação, só que ela o quê? Ela precisa de um banco para poder registrar essa operação. E aí, qual que é a diferença disso? O banco, ele não tem limite. Né? O banco é uma instituição financeira infinitamente maior. Então, eu quero fazer 10, 500, 1 bi. Obviamente, tem a base ali até onde ele pode ir, mas o volume dele é infinitamente maior. Então, a corretora precisando de um banco, geralmente ela vai fazer o quê? O banco me ajuda a fazer essa operação? Ajudo, só que eu tenho um custo. Então, você acaba tendo o custo da corretora e o custo do banco. Então, hoje a BitTogether, onde ela está nesse meio? Hoje nós somos correspondentes cambiais de alguns bancos e algumas corretoras. Nós somos intermediadores de operação. Então, o que nós fazemos? Eu converso com o cliente e entendo qual é a operação dele. Diego, minha operação eu tenho que fazer remessa de $200 mil toda semana. Tudo bem. Então, é muito mais prático eu te plugar em uma corretora, que vai ser muito mais rápido esse processo, e a gente consegue fazer essa operação. Diego, eu tenho uma operação específica do agro, que eu preciso fazer, ela é gigante, tudo bem. Então, eu já tenho um banco específico que é muito bom com operações de agro, eu vou te plugar nesse banco. Porque tem banco que é melhor em agro, tem banco que é melhor em outro segmento, de vestuário ou algo do tipo. Então, assim, às vezes algum banco ele se encaixa melhor com algum perfil de cliente.
Então, nesse caso, a gente entende qual que é o melhor banco ou melhor corretora para a gente poder plugar esse cliente. E, obviamente, fica mais claro que todo mundo. Nós não, trabalhando com a Bitogether, você não tem taxa de corretagem, não tem spread, mas não tem nada. Quem nos remunera são 100% nossos parceiros, ou a corretora ou o banco. Ou seja, o nosso cliente ele não tem que pagar nada para a gente. Ele fica é gratuito para ele. O máximo é um cafezinho sem açúcar, numa conversa, mas tirando isso, não tem custo nenhum. Por que nós fazemos isso? Dessa forma, eles têm um parceiro que eles podem confiar. Nosso intuito é o quê? Sempre conseguir a melhor taxa para esse cliente, seja numa corretora ou seja em um banco. Tendo essa melhor taxa, esse cliente ele vai ter um fôlego muito maior para poder trabalhar e cumprir com as suas demandas. E, obviamente, tem alguém que ele confia, nós apostamos sempre o quê? Em parcerias duradouras. Então, eu não quero uma parceria para fazer uma ou duas operações e o cliente vai procurar alguém. Não, eu quero uma parceria que vai durar 10, 20, 30 anos. Então, hoje, por exemplo, a Bitogether vai fazer 5 anos de mercado em fevereiro. Tem clientes que operam conosco há mais de 8 anos. Por quê? Porque estávamos em algum banco, ele confiou sempre no nosso trabalho e hoje ele opera com a gente. Então, a maior diferença nessas instituições é isso. Dependendo de qual que é o volume da sua operação e o segmento, ela vai se encaixar melhor ou numa corretora ou em um banco. Então, a gente tem esse trabalho de fazer essa curadoria, entender o que nosso cliente precisa, para, obviamente, encaixar ele na caixinha correta e ser o mais ágil e mais transparente possível. Vocês operam também com crédito à exportação? Tipo, eu recebi um pedido, mas eu não tenho dinheiro para comprar matéria-prima. Então, eu preciso de financiamento. Eu sei que não é fácil obter financiamento. Como é que vocês atuam ou se atuam nessa área? Sim, nós temos parceiros nossos que nós intermediamos também essas operações, tá? Justamente que eles têm a expertise nesse segmento. Então, por exemplo, o pessoal fala, você entende, você está na área financeira, você mexe com câmbio? Cara, eu estou querendo fazer um investimento aqui. Eu falei, cara, eu não sou o cara do investimento, eu sou o cara do câmbio, né? Então, eu sou especialista na minha caixinha. Então, óbvio, eu tenho parceiros hoje que são especialistas em crédito para importação, que, sendo como o parceiro, ele vem pela Bitogether, então ele tem uma esteira fast track, e a gente já conversa justamente, fala, eu tenho esse parceiro, ele tem essa demanda, consegue ajudar? É da Bitogether? Não, eu consigo sim. Então, a gente tem, no ramo financeiro, nós temos parceiros em todas as pontas. Então, o câmbio é a nossa especialidade, só que temos também crédito para capital de giro, financiamento de importação, às vezes de matéria-prima, então, tudo a gente consegue. Por quê? Porque nós temos parceiros que passam por um know your customer aqui do nosso lado para entender se, de fato, eu confio nesse parceiro ou não, se eu posso ser um parceiro bom. Sendo parceiro bom, a gente tem uma auditoria interna que passa esse crivo, e aí ele vira um parceiro aí no hub de soluções da Bitogether. Então, sim, temos parceiros também que pegam a solução. Estou vendo que a Janaína tem razão, que câmbio vende mais que pãozinho. Né? Exatamente. É um tema que entra no universo das operações de comércio internacional. Em tudo, em tudo. Bom, Diego, foi ótimo. Eu estou vendo aqui o meu reloginho, que nós já estamos furando o nosso tempo. Um conselho, umas 3 dicas para quem está iniciando hoje a exportação, o que não fazer para ele errar menos. Tá, então para ele errar menos, a primeira dica que eu dou aqui seria: procure um parceiro confiável, né? Um parceiro que de fato entenda do mercado e ele quer te ajudar e não ele está interessado em tirar o seu dinheiro e colocar em alguma caixinha que ele vai poder ganhar mais, tá? Então, deixo mais do que as portas abertas aqui para quem tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa, por favor, entre em contato com a Bitogether, a gente está aqui para isso, para auxiliar vocês. E caso, obviamente, tenha algum parceiro de confiança de vocês, escutem esse parceiro, ele é especialista nesse mercado e ele quer sempre te ajudar, tá? Então, acho que essa é a primeira dica. Segunda dica, questão do comodismo. Vou deixar no automático aqui no banco que eu vou fazer o pagamento direto. Não faz isso. Como dizem, quem engorda o gado é o olho do dono. Então, se você está ali, vendo a operação, entendendo, cada centavo conta. Então, aquela sua operação, eu vou deixar no automático, comecei agora, vou deixar no automático que é um trabalho a menos para mim. Não faz isso. Entre em contato, fala com o especialista. No nosso caso, eu não quero deixar automático, então deixa com a gente. Assim que sua ordem chegar, eu te aviso. Sua ordem chegou, você quer fechar hoje ou prefere daqui 2, 3 dias? Então, a gente tem essa conversa, é uma coisa que não vai demorar 3 minutos, só que vai salvar muito do seu dinheiro e vai te ajudar bastante. E eu acho que a terceira dica sempre opera com esse banco, já tem aqui e tudo mais. Olha sempre, quando você pegar o contrato de câmbio, vê se tem alguma taxa ou alguma tarifa ali que não te avisaram, mas, nossa, tem uma taxa de corretagem. Na verdade, falaram que o spread era um e acabou sendo outro aqui. Não, é porque arredondou e tudo mais. Então, assim,
Taxas escondidas. Taxas Isso. escondidas. Dá uma olhada nessas taxinhas escondidas, porque esse processo ele tem que ser assim, fluido e transparente. Então, se eu estou conversando com você que acordamos a taxa X, vai ser a taxa X. Acordamos se vai ter a tarifa X, vai ser a tarifa X. Não tem que ter surpresa. Já basta as surpresas do mercado. Ainda ter a surpresa de um parceiro não é uma boa ideia. Então, acho que essas são 3 dicas que são bem simples, só que fazem uma diferença no bolso gigantesca. Claro, vitais, vitais. Diego, foi uma aula magna, uma aula magistral. Te agradeço muitíssimo. Eu aprendi muito, pois é um tema que eu não domino. E, então, antes de tudo, grato pelo teu tempo, grato pelas tuas dicas. A gente gostaria que não fosse a única vez que você nos dá a tua presença na nossa Academy. Gostaríamos depois de conversar contigo muito sobre esse assunto. Então, grato e você espera o nosso próximo telefonema, porque a gente vai te perturbar mais sobre esse assunto, porque é um assunto de extrema importância. Bom, colegas, amigas, amigos, acabamos de assistir a uma aula muito importante para o nosso dia a dia. Lembro que Conexão Exportação faz parte da webséries da Minervini Export Academy e convidamos vocês a se inscreverem no nosso grupo WhatsApp Minervini News para vocês acompanhar exatamente o desenvolvimento das nossas lives, dos nossos técnicos que podem ajudar muito vocês a melhorar a rentabilidade das vossas empresas. Bom, gente, grato pela vossa presença e até mais. Até mais, muito obrigado.